Pessoal, hoje, novamente, vamos dar continuidade ao nosso treinamento de primeiros passos e nós vamos falar hoje sobre a parte 5. Então, bem-vindos, bem-vindos a todos que estão aí já ligados conosco e bem-vindo também àqueles que depois, no decorrer dos tempos, vão assistir as nossas lives aí que nós estamos fazendo, a nossa gravação. Hoje, então, vamos começar com o capítulo 5, e o capítulo 5, um capítulo muito importante, e por que foi inserido este capítulo no treinamento de primeiros passos? Essa é a primeira pergunta e a primeira indagação que precisa ser respondida agora, enquanto nós começamos agora nesse momento. Então, o plano de sucesso de Deus para todo homem, esse capítulo, ele é direcionado para aqueles que estão chegando e aprendendo, começando a compreender o que Deus quer para a sua vida. Ele mostra, esse capítulo mostra aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer e para onde Deus quer te levar. Eu sempre entendo de que quando a gente começa um processo, quando a gente começa um caminho, nós precisamos ter clareza aonde é que esse caminho vai nos levar. Jesus mesmo disse, quando Pedro fez aquela pesca maravilhosa, Pedro não entendeu nada, ele fez simplesmente uma pesca porque fazia tempo que ele não tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada. Então Jesus mandou ele ir para dentro um pouco da água, e ali indo para dentro da água, ele foi para aquela, distanciou um pouco da praia, e ali ele jogou a rede, e ele pescou uma imensidão de peixes, e foi lá, se ajoelhou na frente de Jesus, e fazendo isso agora, ele fazendo isso, ele pegou, e nesse momento, ele se coloca ali, Jesus dá, então, não apenas fala sobre aquele momento, Jesus fala sobre o final da história. E Jesus disse para ele que se ele o seguisse, e o caminho final da história seria, ele se tornaria um pescador de homens. Assim como ele tinha pescado uma imensidão de peixes, ele se tornaria um pescador de homens. Esse era o projeto de Jesus, talvez até Pedro nem tenha entendido o que significava isso. Mas nós podemos saber que Jesus já desde logo disse qual era o projeto final que ele tinha para com Pedro. Então, hoje nós vamos falar neste momento, no capítulo 5, vamos falar do plano que Deus tem para todo homem, o plano que Deus tem para a tua vida, o plano que Deus tem para ti, para que agora que nós estamos começando, iniciando, tu já saiba o que Deus quer da tua vida, para onde é que Deus quer te levar, o que é que Deus pretende de ti, o caminho tremendo, lindo, um projeto que Deus tem para a tua vida. Então, nós começamos aqui lendo o seguinte, o plano de sucesso de Deus para cada homem. Deus tem um plano para cada pessoa, e isso precisa ficar claro, que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus não nos criou e nos colocou aqui e diz, bem, e tentam encontrar alguma coisa para fazer. Não. Deus não fez isso. Deus criou o homem e ele nos criou, cada um de nós, distintamente com um projeto. E a Bíblia diz a tal ponto de que Deus planejou cada dia de nossa vida. Ele tem um projeto tremendo, maravilhoso, um projeto de sucesso para cada homem e para cada mulher. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Encontramos várias vezes escrito isso na Bíblia, que Deus prometeu uma vida de êxito, uma vida de vitória para todo homem. E o desejo então de Deus é que cada pessoa viva essa vida de vitória, essa vida dentro do projeto de Deus que leva a essa felicidade. E ele deixou registrado isso, para que a gente compreenda e creia nisso, creia e a gente saiba, claro, quando a gente entra no plano de Deus, a gente começa uma vida com Deus, a gente já saiba
que o projeto de Deus, aquilo que ele escreveu a teu respeito, é um projeto de sucesso, é um projeto de êxito, é um projeto de vitória e, consequentemente, um projeto de felicidade. Então, nós vamos agora começar lá em Josué, no capítulo 1, versículos 7 e 8, que está escrito: tão somente ser forte, muito corajoso. Essa palavra Deus estava falando para Josué. Deus estava falando para Josué isso num momento de um grande desafio que Josué tinha, de levar o povo de Israel para dentro da terra prometida, para dentro de Canaã. Eles já estavam passando 40 anos no deserto, e agora Deus estava dizendo para eles: seja forte e corajoso. Haviam inimigos poderosos diante dele, haviam nações mais fortes, mais poderosas diante do povo de Israel. Mas Deus disse para Josué, que nesse momento era o líder do povo de Israel: Josué, ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. E agora aqui está o segredo. Se Josué ficasse concentrado em fazer aquilo que Deus havia dito para ele fazer, e andar nos caminhos, nos estatutos que Deus havia dito por intermédio de Moisés, nos quais eles deviam de andar, veja o que Deus promete para Josué: dela não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Uau! Aqui Deus está prometendo para Josué que ele seria bem-sucedido por onde quer que ele andar. E depois Deus continua dando a instrução para ele, para Josué: não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. E agora vejam mais uma promessa que Deus deu a Josué. Que promessa é essa? Então prosperarás em todo o teu caminho e serás bem-sucedido. Se ele meditasse, né, para nós português significa pensar, mas no conceito original significa ficar repetindo, ficar falando baixinho, ficar murmurando baixinho a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha dito, para sempre estar trazendo à mente. Nós falamos, ouvimos, repetimos e guardamos aquilo que nós falamos. Ou seja, era para entrar realmente na mente de Josué aquilo que Deus havia definido. E assim ele teria o cuidado de fazer, ele se lembraria das coisas. E Deus prometeu: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uau! Que promessa que Deus fez para Josué. Se Josué andasse e seguisse o caminho, os estatutos que Deus havia estabelecido, ele prosperaria, seria bem-sucedido, teria êxito naquilo que ele estava fazendo. Depois nós vemos adiante, agora, um outro personagem, Davi, o grande rei Davi. Davi realmente foi um personagem bíblico, é um homem que viveu uma vida transcendente. Ele conquistou a terra de Canaã para Deus, para o povo de Israel, e ali formou aquele povo de Israel naquela terra. E haviam inimigos poderosos, gigantes, haviam muitas nações poderosas como os filisteus, incomparáveis, comparando o armamento, o exército com o exército de Israel. Mas mesmo assim, Davi foi muito bem sucedido. E ele escreveu este salmo, Salmo 1. E eu gostaria de ler aí e fazer algumas considerações. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos
escarnecedores. Uau! Primeiro, nós precisamos entender o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz, aquele que é bem-sucedido. Então, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda, o homem está andando no conselho. Vejam, andar no conselho, aquilo que a pessoa escuta e ele está andando num conselho, naquilo que as pessoas, ou aqui melhor, que os ímpios estão falando. E o que são esses ímpios? Os ímpios, significa sem, o sufixo in. E pio significa fé. Então ímpio significa sem fé, aqueles que não creem. E eu tenho certeza que muitos ímpios continuamente têm dado recomendações, têm falado coisas para ti. Olha, esse caminho talvez não seja muito bom, esse negócio da igreja, eles só querem te explorar, né? Esse não é um caminho que vai trazer o melhor para ti. E eu sei que muitas pessoas falam, te criticam, talvez até dizem para ti que tu não deveria de participar, de andar nos caminhos de Deus. Mas eu quero te dizer algo. Bem-aventurado, feliz aquele que não anda no conselho. Ou seja, não anda nesses conselhos. Porque se tu andar no conselho daquele que não tem fé, a consequência, o fim disso, vai ser a tua destruição. Mas feliz o homem que deixa o conselho do ímpio, da pessoa que não tem fé. Ele não garante a tua felicidade. Mas aqui Deus está dizendo, eu garanto, eu digo a minha palavra, e a minha palavra eu não falo e depois desminto ela, não. Ele está dizendo, tu é feliz se tu deixar o conselho daquele que não tem fé de lado. E depois ele diz, nem se detém no caminho dos pecadores. Aqui agora nós vemos que se a pessoa escutar os conselhos do ímpio, daquele que não tem fé, a consequência disso vai ser, ele vai se deter, porque ele estava andando, e agora ele escutou o conselho e ele para. Nem se detém, e agora não é apenas no conselho, agora é no caminho, e não é mais só a pessoa sem fé, diz dos pecadores. Então o que acontece? Se a pessoa dá ouvidos para aquele que não tem fé, o que acontece como consequência? Ele acaba se detendo, parando, não apenas no conselho, mas no caminho. Ou seja, ele começa a parar, ele se detém, ele para, ele entra no caminho, não apenas daquele que não tem fé. A consequência de escutar uma pessoa que não tem fé, que não crê naquilo que Deus diz, ela para no caminho do pecador, ou seja, ela agora entra num outro caminho, não apenas numa pessoa sem fé, agora ela piorou a situação dela, ela se torna um pecador, ela se torna uma pessoa errante, que começa a errar nos seus caminhos, porque pecado significa errar o alvo. Então, quando a pessoa, ela escuta o conselho daqueles que não têm fé, elas começam e entram num caminho de coisas erradas. E por último, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado este homem que não começa no conselho, não para no caminho dos pecadores, e por fim, ele estava andando, primeiro estava andando, parou, e agora diz assim, e nem se assenta. Ele estava andando, parou e agora se assentou. Agora está junto, agora definitivamente faz parte de uma roda, agora está junto dos escarnecedores. Ou seja, ele saiu do conselho, porque ele escutou o conselho do ímpio, daquele que não tinha fé. Ele entrou no caminho do pecador e agora ele se assentou na roda do escarnecedor. Escarnecedor significa aquela pessoa que pragueja, aquela pessoa que faz mal, aquela pessoa que escarnece, aquela pessoa que é maldizente, aquela pessoa que está vivendo uma vida completamente errante. Então a Bíblia diz, não te deixa
se envolver por aquelas pessoas que são ímpias. Tudo começa aí. Escuta as pessoas que creem em Deus. Então tu vai andar, caminhar, estar junto com aqueles que creem no caminho da retidão, no caminho do sucesso, no caminho do êxito. E vai estar não com os escarnecedores, mas vai estar com as pessoas de sucesso e de felicidade. Agora vejam como continua o salmista Davi, como ele continua no Salmo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muito importante isso. Então, ao invés de escutar o ímpio, aquele que não tem fé, o prazer dessa pessoa, o prazer daquele que é bem-sucedido, é o que está na lei de Deus. E a lei o que é? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Aquilo que Deus fala, os seus preceitos. E a Bíblia diz que na sua lei, assim como Deus disse para Josué aqui, Davi repete isso. E na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele está continuamente ruminando, falando, declarando aquela palavra com os seus lábios. Ele está continuamente confessando aquilo que Deus disse, a lei. Ele lembra de cor, ele estuda de cor essa lei para não esquecer dela. Quando vier uma decisão para ser tomada, ele se lembra daquela lei porque ele ruminou, ele falou, ele meditou, continuamente. E agora vejam o que Deus fala deste homem. Essa pessoa que não escuta o ímpio, mas se concentra na palavra de Deus. Veja aquele que Deus diz, essa pessoa é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E agora ele termina esse versículo 3 do Salmo 1, dizendo, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que ele diz, esse homem vai ser exitoso em todas as coisas que ele fizer. Eu gostaria de contar uma experiência minha. Eu gosto muito de viajar e quando meus filhos eram um pouco mais pequenos, nós fizemos uma viagem e fomos lá para o sul da Argentina, para a Patagônia, e atravessamos a Patagônia, desde o lado oriental até o lado ocidental, e a Patagônia é quase 1000 quilômetros de deserto. A gente andava de carro, e quando começou a andar naquele deserto, disse assim, abasteça seu carro, último posto, próximo posto daqui a 300 e tantos quilômetros. E 300 quilômetros não tinha nada, só deserto, a estrada. A gente via aquelas coisas secas rolando por cima da estrada, aquelas plantações secas. Olhava, não tinha uma árvore, montanhas, só pedra, só como que saibro. E andava a Patagônia toda assim praticamente. Então nós estávamos andando, quando chegou o final do dia, já tínhamos andado quase todo dia de carro. Daqui a pouco eu vi lá em longe, parecia uma floresta. Eu limpei os olhos, porque eu pensei que eu estava vendo miragem. Já tinha andado muito tempo no deserto, pensei, eu estou vendo mal, porque começou a ver uma coisa verde lá na frente. Parecia uma floresta. Eu pensei, já estou mal, e ainda não tinha chegado. Mas quanto mais eu andava, mais se aproximava daquela floresta. E quando eu vi, não era uma miragem. Era realmente uma floresta que tinha crescido no meio do deserto. Eu pensei, o que é isso? Que loucura é essa? Depois de andar quase um dia no meio do deserto, agora do nada aparece uma floresta imensa. E o carro vai indo e a estrada entra no meio da floresta. E quando eu ando no meio da floresta, que saía do deserto, entrando naquela floresta, mais ainda me chamou a atenção. E de que a floresta não era uma floresta comum. Era uma floresta de árvores frutíferas.
Era uma floresta de árvores frutíferas, pêssego, maçãs, aquele pêssego grande que na Argentina eles chamam de durazno, as maçãs enormes, aquelas maçãs da Argentina que nós nem temos praticamente o cultivo aqui no Brasil. E aquelas frutas estavam ali, as árvores estavam cheias de frutas. Eu fiquei espantado, como poderia isso crescer no deserto? Logo, logo tinha uma banca para vender frutas, logo à frente, entrando naquele pomar enorme. Eu disse, que loucura é isso? Parei o carro para me informar o que era isso. Nós estávamos chegando perto da cidade de Neuquén, depois de andarmos todo dia e entrarmos naquela floresta, naquele pomar. E eu pedi para eles, o que é isso? Sai do deserto e entra num lugar tão bonito como esse e tantas frutas. Eu disse, como pode crescer essas árvores aí no deserto? Então aquele rapaz que estava ali naquela banca de frutas disse, vem um pouco aqui. E daí eu fui com ele, entrei naquele pomar adentro, entramos alguns metros, algumas centenas de metros, e entrando naquele pomar, o que aconteceu? Que nós chegamos num valo, num canal enorme. Estava vindo água dentro de um canal que era todo revestido, não era um rio comum, era um canal revestido de argamassa, de cimento. Era realmente um canal feito pelo homem. E eu disse, mas o que é isso? Um canal aqui em pleno deserto. Ele disse, esse canal foi feito desde as montanhas dos Andes até entrar no deserto. E o degelo da neve que cai lá em cima dos Andes entra nesse canal e a água vem aqui centenas de quilômetros, chega até aqui no deserto, e por causa dessa água que chega aqui, que este pomar existe. E eu fiquei impressionado, porque realmente a água fazia com que o deserto frutificasse. Quando eu vi aquilo, eu me lembrei desse versículo. A vida das pessoas é mais ou menos assim. Um deserto muitas vezes. Para não dizer, sem Cristo praticamente quase sempre, a vida é um deserto. Então, agora, quando chega Jesus, que ele mesmo diz que ele é a água da vida, quando ele chega, a água chega, aquela vida que era um deserto, se transforma num pomar frutífero. Então, Deus está dizendo aqui nesse versículo, Ele está dizendo, quando a gente medita na palavra de Deus, aplica a palavra de Jesus, a palavra de Deus na vida da gente, a gente se torna como uma árvore plantada justamente, pode ter sido antes um deserto, mas agora porque chegou a água, agora aquele deserto se torna um deserto frutífero, se torna um deserto lindo, se torna um deserto produtivo. Assim a vida das pessoas que outrora foi um deserto, que outrora foi um lugar, quem sabe, de tristeza, de vazio, um lugar sem graça, se torna um ambiente lindo, belo, frutífero, e que, quem sabe, ajuda no futuro, muita coisa, constrói muita coisa. Por quê? Não porque ele mudou, mas porque Jesus chegou até ele. A terra é a mesma do deserto. A diferença não é a pessoa. A diferença é que agora Jesus chega na vida dela, muda a vida, transforma. Jesus transforma aquilo que era antes seco, aquilo que era antes um deserto, aquilo que antes não tinha graça nenhuma, agora se torna um lugar lindo, uma vida linda, se torna uma vida realmente que vale a pena ser vivida. É isso que diz, é isso que Davi está dizendo. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque Jesus entra na sua vida e muda a vida e faz com que essa pessoa se torne uma pessoa bem sucedida, exitosa naquilo que fizer. E o terceiro versículo que nós lemos aqui
sobre esse tema que Deus tem um projeto, né, um projeto de êxito e um projeto de felicidade para cada um de nós. É este versículo de Tiago 1,25, que diz assim: mas aquele que considera, preste atenção, lembra no primeiro versículo de Josué? Deus diz para Josué: medita da minha lei de dia e de noite, tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e serás bem-sucedido. Quando nós vimos o segundo grupo de versículos, que fala de Davi, e Davi explica como um homem ser bem-sucedido, ele diz também: o prazer dessa pessoa é na lei de Deus, na Bíblia, na palavra de Deus. E ele medita de dia e de noite. Então ele é bem-sucedido. E coincidentemente, mas não é tão coincidentemente, e talvez a gente pode dizer assim, Jesusudentemente, ou qualquer coisa desse tipo, diz assim: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, ou seja, que olha, que considera a Bíblia e nela persevera, não sendo apenas ouvinte, depois esquecendo, ouvinte negligente, mas operoso praticante, isso é, aquele que vive a palavra. Olha, veja o que está escrito: esse será bem-aventurado no que realizar. Uau! Aqui novamente diz que aquele que vive segundo a palavra de Deus, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, terá êxito naquilo que fizer. Então, quando nós nos concentrarmos em viver aquilo que Deus disse, em viver a palavra de Deus, em conhecer a Deus e a sua palavra, aquilo que ele fizer, se ele seguir nesse caminho, a Bíblia garante, é uma garantia de Deus, não é uma hipótese, não é um pode ser, não é apenas uma esperança, é uma garantia, porque Deus, quando fala na sua palavra, Deus não pode mentir, porque se ele mentisse, ele não seria digno de confiança. Então, se ele falou que se nós andarmos segundo a sua palavra, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, nós seríamos bem-sucedidos, seríamos exitosos, consequentemente, seríamos felizes. Então, a felicidade não é simplesmente fazer qualquer coisa, ou andar em prazeres, ou qualquer coisa assim. A felicidade está muito além disso, muito adiante disso. Então, como se pode perceber nesses versículos acima, o destino de sucesso e prosperidade está condicionado em obedecer à palavra de Deus. Assim podemos concluir que se um homem obedecer aquilo que Deus determinou, a consequência lógica e natural é que a pessoa seja uma pessoa exitosa e muito feliz. Bem, agora nós precisamos entender um pouco, porque quando eu falo em sucesso, em êxito, e quando eu falo em felicidade, nem todas as pessoas têm o mesmo conceito. Nem todas as pessoas pensam que o que é sucesso de forma correta e o que é felicidade de forma correta. Então, vamos definir o que é sucesso e o que é felicidade, para que a gente entenda para onde é que Deus está levando. Quando a gente entra nesse processo, a gente tem que saber para onde é que Deus está nos levando. Como é que nós nos vimos nos versículos acima? Nós podemos dizer então que sucesso é viver dentro daquilo que Deus projetou para nossas vidas. Viver sendo aquilo que Deus projetou para que fôssemos. Então, quando nós obedecemos aquilo que Deus fala, nos tornamos aquilo que Deus destinou para nós. Nos tornamos e fizemos aquilo que Deus estabeleceu para nossas vidas. Então estamos vivendo sucesso. Então, sucesso não significa, talvez, ganhar muito dinheiro,
tem muitas pessoas que ganharam muito dinheiro, ficaram milionárias, tiveram muita fama, e aos olhos do mundo isso é sucesso. Mas eu posso te dizer que a grande maioria das pessoas que tem depressão na vida delas, a grande maioria das pessoas que cometem suicídio, são exatamente esse tipo de pessoas. Pessoas que, quem sabe, ganharam muita fama, pessoas que alcançaram muitas riquezas, muito dinheiro, mas aos olhos do mundo, quem sabe aos seus olhos, isso seja sucesso. Mas a Bíblia não fala que isso é sucesso. A Bíblia diz que sucesso é fazer, cumprir com aquilo que Deus projetou para a minha vida, aquilo que Deus programou para a minha vida. E logo tu vai entender um pouco mais, quando nós avançarmos aqui, vai compreender isso, o pensamento de Deus. Então, na verdade, outro dia eu estava lendo uma pesquisa, e que foi feito um estudo, onde é que aconteciam lá nos Estados Unidos o maior índice de suicídios. E por incrível que pareça, o maior índice de suicídios que aconteciam era justamente nos bairros ricos da cidade. Pessoas pareciam que tinham alcançado aquilo, o sucesso, e quando chegaram lá, viram que isso não completou as suas vidas, que isso não lhes deu a completa felicidade. Agora, quando o homem se afastou de Deus pelo pecado, ele então se afastou do verdadeiro sucesso. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e começamos a andar nos seus ensinamentos, nós começamos a voltar ao plano original de Deus para nós. Eu gostaria de aqui usar um exemplo que eu aprendi em uma célula que eu estava fazendo, quando fiz a pergunta de quebra-gelo. Eu fiz a pergunta de quebra-gelo, mas não esperava que eu recebesse essas respostas. E mais ainda, havia muitas mulheres que estavam ali, e por incrível que pareça, todas as mulheres que estavam ali no grupo responderam da mesma forma. Qual foi a pergunta que nós fizemos? A pergunta que foi feita foi: qual o dia mais feliz da tua vida? Uau! Eu estava esperando muitas respostas. Estava esperando respostas como: um dia muito feliz foi quando terminei minha faculdade. Um dia mais feliz foi quando eu comprei a minha casa, quando eu construí minha casa. Um dia mais feliz foi quando eu casei. Bem, eu estava esperando respostas como essa. Mas não foram essas respostas que eu recebi. E a resposta unânime das mulheres foi a seguinte: o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu tive meu filho, ou os meus filhos, ou principalmente o primeiro filho, mas de uma forma geral, o dia mais feliz das mulheres foi quando elas tiveram os filhos dela. Os maridos estavam do lado, estavam pensando: eu pensei que era o dia que tinha me conhecido, ou o dia que nós tínhamos casado, mas não era. Então eu me inspirei a fazer uma segunda pergunta. E qual a pergunta que eu fiz logo depois? A pergunta que eu fiz foi a seguinte: qual foi o dia que vocês que disseram, todas aquelas mulheres, que disseram que era o dia mais feliz da vida, qual foi o dia que vocês mais sofreram na vida? E elas começaram a rir, porque, coincidentemente, para quase todas elas, era o mesmo dia. E para não dizer, praticamente a mesma hora. Sim, parece até estranho isso. O dia de maior sofrimento na vida, a hora de maior sofrimento e mais dores na vida, é a hora e o dia de mais felicidade. E por que isso?
Então eu brinquei e disse, quem sabe o sofrimento e a dor traz felicidade. E elas ficaram pensando e não caiu bem essa expressão que eu disse. E realmente não é que o sofrimento traz felicidade, não. O sofrimento não traz felicidade por ele mesmo. O sofrimento traz dor, traz pesar. Mas aqui nós vemos que havia uma coisa maior que a dor, maior que o sofrimento, maior que tudo aquilo que elas tinham passado para trazer à luz aquela criança. Então eu pude logo entender um conceito muito importante que eu descobri, então, uma forma muito fácil de explicar o que é felicidade. Veja, o dia mais feliz dessas mulheres foi quando elas tiveram seus filhos. E a resposta é a seguinte: o que é felicidade? A Bíblia fala que a mulher foi criada, foi gerada, ela existe com a missão de ser mãe. Então Deus criou a mulher com um destino, com um propósito. E qual é esse propósito? De ser mãe, de gerar os filhos, de gerar e multiplicar a sua família. E agora, quando ela foi criada para isso, e quando ela encontra, quando ela cumpre com esse destino, surge uma felicidade imensa. Por quê? Porque ela cumpriu com o destino que Deus deu para ela desde a criação, desde o nascimento dessa mulher. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, apesar de tudo isso, valeu a pena, porque ela cumpriu com seu destino, cumpriu com a sua missão. Então preste atenção. O que é felicidade? Felicidade é o subproduto, aquilo que vem junto de quando nós obedecemos a Deus e cumprimos com o nosso destino. Quando entramos no projeto, quando entramos no propósito de Deus, da palavra, aquilo que Deus criou a nossa vida para um projeto, Ele nos planejou. E quando nós entramos nesse projeto e cumprimos com esse projeto, a consequência natural disso é felicidade. Então, felicidade não é uma coisa que se pode buscar ela por ela mesma. Porque felicidade é um subproduto, é uma consequência de nós andarmos no projeto e no plano e no destino de Deus para a nossa vida. Quando eu escuto uma mulher dizendo que ela não quer ter filhos, eu digo para ela sempre, eu tenho uma péssima notícia para ti. Tu poderia experimentar uma felicidade que tu nunca irá experimentar na vida. Por quê? Se tu não tiver filhos, tu jamais chegará a essa felicidade que tu poderia chegar não tendo filhos. Deus criou o homem com um projeto de êxito. Um projeto que esse êxito, o êxito cumprir o propósito de Deus, vai nos trazer felicidade. Espero que você tenha entendido isso, porque isso é fundamental. Nós compreendemos que não importa o sofrimento, não importa tudo aquilo que nós vamos passar, não importa aquilo que nós estamos envolvidos, o que nós vamos passar, alguma dor, alguma coisa. Quando nós estamos num projeto de Deus, nós sabemos que vamos certamente ser bem-aventurados, certamente vamos ser felizes quando estamos no propósito de Deus, não importa o que passamos. Outro dia, eu escutei de um rapaz, amigo meu, que está agora lá na África, no meio de um lugar que nem água potável tinha. Ele diz que quando chegou lá, ele construiu o primeiro banheiro daquela vila aonde ele foi. As pessoas praticamente não sabiam ler e escrever. O professor daquela aldeia
quando eles disseram que vieram do Brasil, o professor que estava naquela aldeia, o professor da escola deles, disse: o Brasil fica dentro ou fora da Colômbia? Ou seja, um grupo completamente sem condições, mas ele trabalhava no banco do Brasil na época, tinha um emprego muito bom, vivia numa cidade nota 10 que qualquer um quer morar. Mas ele disse: Deus me chamou para ser missionário no meio desse povo. E ele foi para lá e já está anos, muitos anos lá. E conta as histórias felizes dele. Não importa o que tu vai passar, importa que tu cumpra aquilo que Deus tem para a tua vida. O que eu quero te dizer é que Deus tem um projeto para ti. E esse projeto, ou melhor, somente andando nesse projeto é que tu será feliz. Longe de Deus e longe do propósito e do destino que Ele tem para a tua vida, nunca irás encontrar a felicidade. Então, o projeto, para onde nós estamos indo, esse caminho que nós estamos entrando, é um caminho que, lá no fim, a consequência é a tua felicidade. Logicamente, se persistires, aprenderes, te concentrares na palavra de Deus, viveres aquilo que Deus tem para a tua vida, eu te garanto que Deus não falha. E tu chegará lá. Eu não tenho dúvida sequer nenhuma desse conceito. Então, compreendendo isso, nós precisamos agora avançar e entender passo a passo como é que nós vamos avançar nesse caminho. Então, a Bíblia fala que nós precisamos receber a Jesus. E lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Uau! Então, quando nós recebemos a Jesus, nós nascemos de novo, nos tornamos filhos, mas como filhos recém-nascidos. Lá no João capítulo 3, versículo 17, Jesus fala: importa-vos nascer de novo. E o que significa isso? Quando nós recebemos Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Ele, quando nós confessamos que Jesus se torna o Senhor e o Salvador da nossa vida, quando nos entregamos para Ele, a Bíblia chama isso de novo nascimento. É até um pouco cômico quando Jesus fala no capítulo 3 para Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote. Nicodemos era um homem que conhecia muitas coisas, mas era religioso. Ele era religioso. Ele não compreendia, não entendia as coisas de Jesus. Inclusive, eu tenho para te dizer que, normalmente, quem perseguiu Jesus, quem perseguiu os primeiros apóstolos, não foram os ímpios, não foram aquelas pessoas que não querem saber nada de Deus. A perseguição a Jesus e a perseguição aos primeiros apóstolos foram todos os religiosos da época. Essa era a maior perseguição. Agora, Nicodemos era um religioso. E ele estava interessado. Ele via os milagres que Jesus fazia. Ele diz: uau, tem alguma coisa diferente nesse Jesus. Então, ele foi procurar Jesus quando Jesus estava meio sozinho, à noite, ninguém pôde ver que ele se aproximou de Jesus, e ele disse assim: Jesus, nós sabemos que tu vem da parte de Deus, porque ninguém faz isso, ninguém faz os milagres que tu fazes se não tivesse vindo da parte de Deus. Então Jesus percebeu que ele não sabia como iniciar a conversa, parecia que ele estava enrolando, e ele queria tirar alguma coisa de Jesus, mas ele não compreendia o verdadeiro evangelho. Agora Jesus diz para ele: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, em verdade vos digo, que quem não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino dos céus.
Então Nicodemos não entendeu nada, nascer de novo. Como eu vou nascer de novo? Agora, Jesus explica para ele: Nicodemos, quem é nascido da água é da água, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Sabe por que Jesus respondeu assim? Porque Nicodemos disse: como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Eu sou desse tamanho, não cabe mais lá dentro. E vou nascer de novo? Era uma pergunta e uma posição quase que ignorante de Nicodemos. Mas ele disse: como é que eu vou nascer mais uma vez? E daí Jesus respondeu isso: não, Nicodemos, nós não estamos falando em nascer fisicamente. Nós estamos falando em nascer espiritualmente. Por isso que Jesus deu essa resposta para ele. Ele precisava nascer de novo, nascer espiritualmente. Ele não tinha nascido fisicamente. Mas espiritualmente ainda ele estava morto. Porque a Bíblia diz que todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Não há um sequer que não esteja morto em seus delitos e pecados. Mas no momento que nós recebemos a Jesus, nós passamos da morte para a vida. Nós passamos da morte espiritual, separados eternamente de Deus, para a vida e vida eterna. Então, agora, quando conhecemos a Jesus, nascemos de novo. Começamos como bebezinhos, recém-nascidos, e nos tornamos novas criaturas, como diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Uau! As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Há uma mudança, tudo se faz novo, porque Jesus entra na vida de uma pessoa e as coisas velhas ficam para trás. É realmente uma nova vida. É realmente um novo nascimento. Começa tudo novo. E logicamente, quando nós nascemos fisicamente, nascemos como crianças, como bebês. E precisamos crescer até ficarmos adultos. Igualmente, quando nós nascemos espiritualmente, nascemos como bebês espirituais. E agora, Deus quer que a gente cresça espiritualmente. Nós éramos bebês. Se um bebê não cresce mentalmente, fisicamente, ele está doente. Se um bebê fisicamente nasceu e ele não cresce, ele fica com a sua idade mental baixa, ele tem síndrome de Down e acaba ele sendo uma pessoa doentia. Por isso que nós, quando nascemos espiritualmente, precisamos necessariamente crescer espiritualmente. E por isso que Deus fala que nós precisamos crescer em nossa salvação. E quando nós nascemos de Deus, recebemos Jesus, entregamos nossa vida para Ele, neste momento Deus quer que nós continuamos essa caminhada. Não paramos nesse momento, porque Deus não quer bebês, Deus não quer filhos com síndrome de Down espiritual. Deus não quer bebês doentes, bebês problemáticos, que ficam estagnados no seu crescimento. Deus quer que tu espiritualmente continue crescendo. E agora, nós então podemos entender, e eu quero desenhar aqui, para que a gente entenda muito bem como é este processo. Mas antes de eu desenhar, eu quero ler agora o versículo de 1 João, alguns versículos, e o primeiro é 1 João 3:1, que nos diz o seguinte: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos de fato seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Então, quando nós experimentamos desse amor de Deus, entregamos nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus. Saímos desse mundo. Já não somos mais desse mundo. Éramos,
estamos nesse mundo, mas agora da sociedade, do mundo, Deus nos tirou espiritualmente. E agora nós tornamos, como diz em 1 Pedro 2, 2 e 3, eu gosto muito, eu vejo meu neto lá em casa, e chega alguns momentos do dia que ele diz, a deda, que ele está dizendo a mamadeira. Ele quer, ele precisa. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Aqui nós aprendemos uma coisa tremenda, que nós estamos no mundo, já não somos mais do mundo, e agora nascemos de novo e estamos como crianças recém-nascidas. E depois, no livro de 1 João, de 2, 12 a 14, diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Vejam, aqui o apóstolo João está dando mais uma dica. Nós estamos no mundo, agora do mundo nós nascemos, nos tornamos como crianças recém-nascidas, bebês, nascemos de novo. E agora ele diz assim, filhinhos agora já não são mais bebês, agora já deram uma caminhada, agora já são meninos, já são crianças que estão correndo para lá e para cá. Depois ele diz, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E aqui agora ele dá mais duas características, 2 passos nesse crescimento. Então, estamos no mundo, nascemos de novo, nos tornamos bebês, agora somos filhinhos, depois ele diz que somos jovens, e por fim, ele diz, pais, eu vos escrevo. Por fim, ele diz que esse crescimento chega à maturidade. E a maturidade significa ser pai. Depois ele continua dizendo coisas semelhantes, ele diz, filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Agora, eu quero explicar isso aqui num gráfico. Vejam, eu vou desenhar isso para que a gente entenda. Quando a pessoa não conhece Jesus, ela está numa situação longe de Deus, ela está vivendo no mundo. Mundo não significa aqui o planeta Terra. Mundo não está falando que nós estamos no planeta Terra. Mundo significa longe de Deus, vivendo segundo aquilo que eu quero, vivendo os meus próprios conceitos, vivendo segundo a carne, vivendo segundo aquilo que eu acho. Bem, quando nós conhecemos Jesus, nós passamos por um processo de nascer de novo. Aqui é nascer de novo. Um novo nascimento. Nós saímos do mundo e nos tornamos como que saímos do mundo e nos tornamos bebês. Porque aqui agora nós nascemos e aqui agora nós somos bebês. Então, saímos do mundo, nascemos de novo, nos tornamos bebês. Depois de nos tornar bebês, aqui nós crescemos de novo e nos tornamos, a Bíblia fala que nos tornamos como crianças. Depois nós crescemos mais um pouco,
né? Mais um pouco, e nos tornamos como jovens. E por fim, nós crescemos mais e nos tornamos pais. Então esse é o processo de crescimento que Deus planeja para todas as pessoas. Não apenas naturalmente, mas sobretudo espiritualmente. Deus quer que nós cresçamos, saímos do mundo, venhamos a nascer de novo, nos tornamos bebês crescemos mais, nos tornamos crianças, depois jovens, depois pais. Mas isso não está falando naturalmente. Isso está falando de crescer espiritualmente, que nós devemos nascer espiritualmente, temos que nos tornar bebês espirituais, temos que nos tornar crianças espirituais, temos que nos tornar jovens e temos que nos tornar pais espirituais. Esse é o processo, é a jornada, desde que um ser humano nasce fisicamente, até chegar à sua maturidade como pais, como de famílias. Também esse é o processo espiritual, né? É o processo espiritual que nós temos que trilhar. Agora, vamos entender como isso acontece. Para sair do mundo, nós agora, saindo do mundo, nos tornamos bebês pelo novo nascimento. Depois do novo nascimento, a Bíblia diz, naquele texto que nós lemos ali de 1 João, diz que de sair de bebês para sermos crianças, é necessário duas coisas: conhecer o Pai e a segunda coisa diz que nós temos que ter os nossos pecados perdoados. Nós temos que ter clareza, temos que ter convicção disso tudo. Então, aqui, agora que nós nascemos de novo, nós precisamos conhecer o Pai. E esse conhecer o Pai significa conhecer, ter uma experiência com Deus. Ter uma experiência conhecendo Deus, não porque alguém me falou dele, mas porque eu tive uma experiência com ele. Eu experimentei que esse Deus é verdadeiro. Por isso, eu sei que qualquer um que se aproxima de Deus, Deus vai se manifestar na vida dessa pessoa para que ele tenha uma experiência com Deus. E ele possa dizer, agora, não porque alguém me falou, mas agora eu sei porque eu tenho uma experiência verdadeira com esse Deus. E para isso nós temos na rede apostólica, o treinamento é um final de semana de encontro com Deus. Ali Deus se manifesta para as pessoas e elas têm experiências profundas com Deus. Então, primeiros passos e depois o próximo passo é termos os pecados perdoados. E como é que nós vamos ter os pecados perdoados? Justamente esse é o objetivo de primeiros passos. Primeiros passos que nós estamos fazendo agora, isso que eu estou passando para vocês, é entender o plano de Deus para a nossa salvação, nos arrependermos, crermos em Jesus, confessarmos a nossa fé e o nosso arrependimento e uma nova mentalidade e sermos batizados. Esse é o projeto de primeiros passos para que quando terminarmos, todos nós termos convicção absoluta de que nossos pecados estão perdoados. Que nós, agora, se Jesus voltar, nós estaremos junto com Ele. Depois de nos tornar filhinhos ou crianças, nós temos que nos tornar jovens. Para isso, nesse texto que nós lemos, tem 3 passos para alguém se tornar jovem. O primeiro passo que fala é que nós precisamos vencer o maligno. Ou seja, aquilo que estava vencendo a
agora nós precisamos vencer. O inimigo que estava nos vencendo, nos levando à desgraça, destruindo a nossa vida, agora Deus vem, nos dá armas poderosas. Nós agora vivemos com Jesus e com Ele, só com Ele, nós nos tornamos mais que vencedores. Então aquele que estava nos vencendo, nós vencemos ele. E aqui nós temos um treinamento que se chama libertação, que é logo o treinamento depois de primeiros passos para que a gente passe por libertação e a gente possa estar no caminho para nos tornar um jovem espiritual. Depois existe o próximo passo que fala aqui que nós precisamos ter mais uma coisa, precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. E a Bíblia usa a palavra permanece em vós. Então, para uma pessoa ser um jovem, ela precisa estar alicerçada a sua vida sobre a palavra de Deus. A sua vida não pode estar alicerçada sobre as tradições da vida dela, sobre as tradições dos pais, sobre aquilo que eu acho, aquilo que a sociedade fala, aquilo que é costume na sociedade, sobre, quem sabe, ideias que eu tenho, sobre aquilo que eu acho certo. Alguém nunca cresce em Deus se a sua vida não estiver alicerçada, ou seja, se os princípios dele, da vida dele, não estiverem alicerçados na palavra de Deus. Porque Jesus conta uma história, que um homem construiu uma casa sobre a areia, colocou os fundamentos da casa sobre a areia. Então ele diz que choveu, bateram as águas, veio o rio e destruiu a casa. Por quê? Porque o fundamento da casa, que ele está falando, o fundamento da vida, não pode ser colocado sobre a areia. E o que é areia? É comparado aos nossos pensamentos, é comparado às tradições, comparado àquilo que nós aprendemos, quem sabe, na sociedade, comparado com os nossos próprios pensamentos, comparado com as nossas emoções. Não. Isso não é base para nós estabelecermos o fundamento da nossa vida. Depois Jesus vai mais adiante e conta assim, mas um outro homem estabeleceu o fundamento da sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, bateu a água passou, os rios subiram, a água passou, mas ficou íntegra. A casa não foi abalada. Por quê? Porque o fundamento está sobre a rocha. Então, a Bíblia, a palavra de Deus é esse fundamento, a rocha. Então nós precisamos aprender para sermos um jovem, né? E que diz aqui então, o próximo passo, a Bíblia diz que os jovens são fortes. Então, para nós sermos fortes, nós precisamos permanecer sobre a palavra. A palavra é como que a rocha. E nós construirmos a casa da nossa vida sobre essa rocha. Pode vir a tempestade, pode vir as chuvas, os ventos, pode vir as águas. Nada vai destruir a nossa vida. Nada vai abalar. Por quê? Estamos com a nossa vida alicerçada sobre a rocha. E não sobre nossas emoções, nossos sentimentos, aquilo que nós achamos, aquilo que está na moda do momento. Não. Mas sim sobre a palavra de Deus. Então, quando nós alicerçamos sobre a palavra de Deus, sobre os princípios de Deus, porque os princípios de Deus são como uma âncora, os princípios de Deus são como um poste firmado, que nós pegamos ali, nos seguramos ali, e podemos ter certeza que não vamos ser levados para lugar nenhum, porque a palavra de Deus está firme, como a rocha. Não seremos abalados. Então,
Aqui nós temos um treinamento chamado Fundamentos, para que a gente aprenda como construir a vida da gente sobre o fundamento, sobre a palavra de Deus. Então vamos aprender muitas coisas importantes, como ter comunhão com Deus, como aprender sobre as coisas da Bíblia, os princípios de Deus na palavra de Deus e assim por diante. Como é que nós podemos viver a vida cristã? E, por fim, para nós sairmos da condição de jovens, irmos para a paz. Aqui a Bíblia fala: paz, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. O que significa isso? Significa que, para mim crescer depois de jovens, para ser um pai espiritual, a primeira coisa eu preciso entender muito claramente, conhecer. E conhecer experimentalmente, ter uma relação, porque essa palavra conhecer significa conhecer experimentalmente. E aqui está falando que eu preciso conhecer aquele que é desde o princípio. Está dando alusão, não só que eu conheço a Deus como Pai, lá que um filhinho precisa conhecer a Deus como Pai. Entender que o pai ama o filho, entender que o pai acolhe o filho, entender que o pai ajuda o filho. Mas agora entender Deus e conhecer Deus desde o princípio significa conhecer o projeto, o plano, os planos, a ideia, os conceitos de Deus. Isso significa o quê? Significa que eu tenho que ter uma relação íntima com Ele através do Espírito Santo. Então, eu preciso escutar Deus, eu preciso aprender a escutar Deus, eu preciso ter um relacionamento. Eu sempre brinco que a pulsação que está nas veias de Deus estão nas nossas veias. Ou seja, nós entendemos o que Deus está querendo fazer, compreendemos o propósito, compreendemos o projeto de Deus pelos tempos. Então nós temos a visão de Deus para nossas vidas. Então nos tornamos uma pessoa madura, mas não apenas isso. A Bíblia fala que o último estágio é ser pai. Não é ser adulto ou ser maduro. Mas sim, para nós sermos pais, nós temos uma condição. Todo pai, ele tem filhos. Então, o processo de maturidade de Deus termina, ele alcança o ápice. Não com uma coisa chamada maturidade, mas com uma coisa chamada paternidade. Isso significa que Deus deseja que todos nós, qualquer um, assim como todas as pessoas, só se ela tiver algum problema, podem gerar filhos, assim também, Deus deseja que espiritualmente, só se a pessoa tiver algum problema, ela não consiga gerar filhos. Ou seja, Deus quer que nós geremos filhos espirituais. Então esse é o projeto de Deus. Lembra que eu falei da mulher? Das mulheres que quando elas geravam os seus filhos naturais, elas chegavam no ápice de ter um maior momento de felicidade? Exatamente a mesma coisa aqui. Quando é que nós encontramos os momentos de mais felicidade da nossa vida? As mulheres já deram o entendimento disso. Quando elas têm os filhos. Quando nós, espiritualmente, temos o maior nível de felicidade que podemos ter. Quando nós geramos os nossos filhos espirituais. Quando nós cumprimos com o projeto de Deus. Quando nós estamos andando nesse caminho, esse caminho é uma alegria infinita, uma alegria tremenda. É algo muito especial. Então, esse é o projeto. E aqui nós
temos 2 treinamentos. O primeiro, que se chama Espírito Santo, para aquelas pessoas que passaram, de ser filhinhos, são jovens, agora elas precisam aprender intimidade com Deus, precisam receber os dons, se ainda não receberam, se ainda não foram batizados com o Espírito Santo, precisam ser batizados com o Espírito Santo, falar em novas línguas, receber revelação de Deus, receber a palavra de Deus, e falar profeticamente, curar enfermos, fazer os milagres, receber a palavra profética e ter um entendimento de qual é o projeto, o plano de Deus e andar naquele plano. Então temos um treinamento de um dia chamado Espírito Santo. É muito intenso, muito forte, em que cada um tem uma experiência íntima com o Espírito Santo. E depois, um treinamento que se chama liderança. E que treinamento é esse? É um treinamento para que a gente aprenda a ter filhos espirituais. É como que se a gente orientasse os futuros pais, como é que pode se gerar filhos espirituais, como que se pode chegar ao máximo de felicidade na vida de uma pessoa. Não existe nada mais tremendo, nada mais lindo, de que eu ser um líder ou ser um gerador de filhos espirituais. E o melhor lugar para gerar filhos é numa casa, uma família. A nossa família espiritual é a nossa célula. Então, para isso é que nós estamos treinando líderes para que eles realmente gerem filhos na sua casa, na sua célula, e se tornem grandes homens e mulheres de Deus. Bem, essa é a nossa ideia. Isso é o caminho. Quando nós entramos num barco, nós precisamos saber para onde esse barco está indo. Eu creio que eu, de alguma forma, tentei explicar isso aqui em Primeiros Passos agora, no capítulo 5, e mostrando aonde é que nós vamos chegar. Aonde é que eu quero que tu chegue. Tu chega nesse processo, nesse plano de êxito, de felicidade, que Deus tem programado e projetado para a tua vida, para cada homem, para cada mulher, não importa o que tu esteja vivendo agora. Deus, Ele pode mudar qualquer circunstância, qualquer situação na tua vida. Deus te abençoe e te vejo mais no capítulo 6, que é o último capítulo de Primeiros Passos. Até!